Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é como joga Zé Roberto, atacante titular indiscutível do Sport. Zé Roberto é brasileiro, tem 31 anos, 1,84 de altura, destro e joga como centroavante. Então a gente pode ver aqui nos dados pessoais de Zé Roberto, ele é um cara muito alto, né, para a posição exige isso, ele é um cara destro e tem 31 anos, então ele não é muito velho, mas também não é muito novo. Então, digamos que ele está ali vivendo o seu momento de equilíbrio antes de se tornar um jogador experiente e ter uma descendente na carreira. Tecnicamente tem boa relação com bola, domina vários dos fundamentos básicos. O que eu quero dizer com isso? Que Zé Roberto, tecnicamente, ele é um bom jogador. Ele tem um bom passe, ele tem um bom domínio de bola, ele tem uma boa cabeçada, uma boa finalização. Então, do ponto de vista de domínios básicos de um jogador, ele tem domínio e controle de todas essas áreas. Bom passe para se associar com outros jogadores. Então, Zé Roberto é um jogador que, apesar de ser atacante, ele consegue dialogar muito bem com pontas, com volantes, principalmente quando ele cai, né, pelo corredor central. Então, quando ele cai pelo corredor central, ele consegue fazer boas triangulações e boas associações por meio desses passes com jogadores como volantes, um meia. Quando ele cai pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele consegue ter diálogo com esses pontas. É um jogador que não mata as jogadas, é um jogador que faz as jogadas fluírem. Zé Roberto consegue tanto cair pelos lados e pelo meio para trabalhar as jogadas, como armar situações para deixar companheiros na cara do gol. Então essa primeira parte eu acabei de falar, né? E ele também tem um ponto muito positivo. Ele é um jogador garçom, ele é um atacante garçom. Além dele fazer alguns gols, ele também serve outros jogadores. Zé Roberto por muito tempo jogou nas pontas no começo da sua carreira, chegou a jogar até como segundo atacante, então creio eu que esses contextos deram a Zé Roberto a capacidade de ser um jogador articulador e que dá muitas assistências aos jogadores mais avançados. Por exemplo, quando ele jogava com Gustavo Coutinho, em alguns jogos, eu lembro muito bem de um aqui na minha cabeça, aquele jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste na Fonte Nova, ele deu uma ótima assistência para Coutinho fazer aquele gol do 2-1, né, do Bahia. Então o Zé Roberto é um cara que consegue deixar atacantes na cara do gol, apesar dele ser um homem-gol por natureza. Um ponto bem rápido também é que além da capacidade técnica boa que ele tem, Zé Roberto bate pênalti muito bem. Por dominar esse fundamento da finalização, o gesto técnico das cobranças de pênalti de Zé Roberto são gestos corretos. Ele consegue finalizar geralmente deslocando o goleiro. O goleiro, por mais que espere Zé Roberto bater, ele tende a usar uma paradinha e aí o goleiro dá o primeiro passo e ele vai lá e geralmente coloca no outro lado. Então ele é um bom batedor de pênaltis e quando ele está presente no campo pelo time do Sport, ele é o número 1 nessa fila de cobranças de pênaltis. Mentalmente é um jogador equilibrado, então um ponto positivo da parte mental dele é que ele é um jogador equilibrado, ele tende a ser frio nas jogadas, ele não se desespera, não fica ansioso, sem tranquilidade, ele geralmente tem boas finalizações porque ele está confiante, ele não se desespera, ele é um jogador estável. Porém, ele tem um lado ruim também nessa parte mental, que é a forçação de barra em muitas situações de simular faltas. Ele é um cara que reclama muito, que se joga bastante. A gente vê notoriamente nos jogos, quando ele está em campo, que o jogador adversário não faz nada e ele faz um espetáculo, caindo e tentando simular faltas. Já levou cartão amarelo desse jeito, então é um cara que ele tenta forçar muitas faltas e isso é um componente negativo nesse estilo de jogo de Zé Roberto. E agora, na minha opinião, né? Sempre achei Zé Roberto muito mal fisicamente e isso atrapalha e limita muito o seu futebol. Eu não sei dos dados aí físicos dele, mas o que me passa a impressão, vendo do estádio e pela televisão, é que ele sempre está um pouco acima do peso. E isso limita o futebol dele, isso deixa ele mais lento, deixa ele com a incapacidade de fazer essa pressão alta, essa marcação-pressão que muitos treinadores do esporte estão fazendo
nesse ano de 2024 e por isso que Gustavo Coutinho consegue fazer isso muito bem sem bola. Gustavo Coutinho é um cara que vem vivendo meses aí muito ruins pelo Sport, mas tem uma coisa que Coutinho faz muito bem e ela é decisiva para o Sport recuperar essa bola muito rápido, que é essa marcação-pressão com mais intensidade. Então Gustavo Coutinho consegue tirar muitas vezes os zagueiros ou o próprio goleiro adversário de jogo por conta da velocidade e da intensidade dele. Se Zé Roberto tivesse um pouco mais em forma, digamos assim, eu acho que ele seria um jogador muito melhor que Coutinho, porque além da capacidade técnica dele ser melhor do que a de Coutinho, ele conseguiria fazer essa pressão alta, ele conseguiria apertar esses zagueiros e o goleiro adversário. Eu lembro muito de um jogo em 2021, Sport e Atlético Goianiense na Arena de Pernambuco. O Sport venceu, acho que por 2-0 na Série A daquele ano, e Zé Roberto estava no Atlético Goianiense. E Zé Roberto, naquela oportunidade, estava fininho e jogava ali como se fosse um segundo atacante. Eu não lembro quem era o parceiro dele de ataque. O Atlético Goianiense jogava num 4-4-2 e ele tirava muito da saída de bola do Sport. Ele era um cara mais rápido, mais intenso, mais fino assim, e no Sport ele está sendo o oposto, pelo menos em condições físicas, né? Ele é um cara mais lento, ele parece um pouco fora de forma e isso limita muito o futebol dele. Eu costumo dizer que se Zé Roberto estivesse bem fisicamente, ele seria um jogador interessante até para o nível menor da Série A, mas no momento atual o limite dele é a Série B mesmo. O maior ponto negativo sem bola é a falta de intensidade, como eu falei para vocês, para fazer essa marcação-pressão, marcar alto, e o comportamento de Coutinho é mais eficiente. Trazendo agora algumas estatísticas importantes para comentar em cima delas nessa Série B de Campeonato Brasileiro de 2024, esses dados foram tirados do SofaScore. Zé Roberto tem 7 gols na Série B e 2 assistências. Isso é um número bom, haja vista que ele estava sendo reserva até pouco tempo. O titular em boa parte dos jogos dessa temporada de 2024 foi Gustavo Coutinho, um atacante que veio, mais novo, teria custado aí 7 milhões de reais, então é um cara promissor, entre aspas. O Sport depositava muitas fichas nele, mas eu acho que o Sport perdeu o Gustavo Coutinho, sobretudo depois daquele pênalti contra o Goiás. E Zé Roberto tem bons números, tem 7 gols, 2 assistências, 50% em bolas longas. Eu quis trazer esse número aqui, por quê? Porque bolas longas, para um centroavante, é um fundamento difícil da gente observar, ainda mais com aproveitamento de 50%, que é um aproveitamento bom. Ele consegue fazer boas inversões, ele consegue, quando ele está no lado direito, fazer inversão para o ponta ou para o lateral direito, ele consegue fazer lançamentos de 15, 20 metros, e isso ilustra, isso destaca a capacidade técnica do passe dele, tanto curto como longo, já que eu trouxe esse dado aí das bolas longas. E para fechar, é indiscutível que ele seja titular do Sport até o final da temporada. Como eu disse, depois do lance contra o Goiás, Coutinho está com a confiança ainda mais destruída, creio que a torcida vai pegar por muito tempo no pé dele. Enquanto isso, o Zé Roberto vem fazendo gols, vem garantindo alguns pontos para o Sport, e se nesse momento da temporada, começando outubro, se a gente comparar os dois atacantes, o que fica muito claro é que Zé Roberto vai ser o atacante do Sport até o final da Série B, e acredito que o Sport, com os gols de Zé Roberto e com o trabalho de Pepa juntamente com os outros jogadores, o Sport tende a subir para a Série A em 2025. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes.